Então, irmãos, eu pedi a Deus que me ajudasse a transmitir essa palavra. E o que me levou à decisão de que essa palavra seria importante é o fato de nós termos um número crescente de estudantes. O perfil da nossa igreja está mudando mais rápido do que a gente imagina. O número de universitários está crescendo. Muitas igrejas não incentivam os jovens a estudarem com medo de que, ao ingressarem na faculdade, eles esfriem na fé. E infelizmente isso tem acontecido. Eu presenciei isso na minha época de faculdade. É muita gente desviada. Por dois motivos. Um de ordem moral, porque infelizmente no ambiente acadêmico há uma permissividade muito grande. E isso acaba chocando e fazendo com que muitos se esfriem na sua comunhão com Deus. Rola muita coisa, desde sexo, drogas, tudo que você imaginar, não só na faculdade, como também no ensino médio você já encontra isso. Se bobear até no fundamental hoje em dia. E também por uma questão intelectual, você começa a ouvir coisas que entram em choque com aquilo que você ouve na igreja. Diz, mas peraí, então é assim? E o que o meu pastor diz? E o que a Bíblia diz? Como é que eu vou conciliar essas coisas? Porque não pode haver duas verdades. Só há uma verdade. Qualquer outra coisa que se levante contra a verdade só pode ser mentira. E agora? Eu quero fazer com vocês um rápido apanhado da situação para vocês entenderem, antes de mergulharmos na Bíblia. Durante muitos séculos, fé e ciência andaram de mãos dadas. Não havia qualquer conflito. Mas um dia, um cientista chamado Galileu Galilei anunciou que, pelos seus cálculos, ele era um astrônomo, entre outras coisas, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra é que girava em torno do Sol. Isto é, durante muitos séculos acreditou-se num sistema geocêntrico, isto é, a Terra como centro do universo. E o Sol, assim como as estrelas e a Lua, girariam ao redor da Terra. De repente surge um cara, se bem que, na verdade, não foi ele quem criou essa teoria, foi outro chamado Copérnico, e anuncia que não, que na verdade nós vivíamos num sistema heliocêntrico, isto é, onde o Sol era o centro e não a Terra, e que a Terra é que deveria girar em torno dele. Para nós hoje isso soa como uma tremenda bobagem, porque a gente está tão acostumado com isso. Para nós não causa qualquer incômodo, qualquer escândalo dizer que a Terra gira em torno do Sol. Mas naquela época, gente, foi um bafafá. Galileu Galilei foi perseguido pela igreja, foi convocado para se retratar, senão ele perderia a cabeça ou seria queimado pela Santa Inquisição. A partir desse episódio, o relacionamento amistoso entre fé e ciência se tornou um relacionamento conflituoso. E a ciência foi se distanciando cada vez mais da fé. Um dia, um homem que, entre várias coisas, também era teólogo, pouca gente sabe disso, ele também era teólogo, um homem chamado Charles Darwin, em uma viagem para as Ilhas Galápagos, observando
as várias espécies que haviam naquelas ilhas, diferentes das espécies existentes no continente, desenvolveu uma teoria, escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. E segundo Darwin, todos os seres vivos teriam um ancestral comum. E que esse ancestral lá atrás, aos poucos, ao longo de bilhões de anos, começou a tomar formas diferentes e foi evoluindo na medida em que se adaptava ao meio. Surgiu então a aclamada por uns e rechaçada por tantos outros, principalmente os religiosos, a teoria da evolução. Infelizmente, as pessoas não se dão o trabalho de estudar. As pessoas se acostumaram a comer com a mão dos outros, a deixar que o clero pense por elas. Ninguém quer ter o trabalho de pesquisar, de mergulhar de cabeça, saber se a coisa bate. Então, para nós, a teoria da evolução chegou tão distorcida que ficou resumida a uma frase. E qualquer pessoa, quando ouve essa frase, a reação é a mesma. O homem veio do macaco. É essa frase que ficou notória e que nunca foi dita por Charles Darwin. Quem se der o trabalho de pegar o livro A Origem das Espécies, que é um volumão assim, um tijolão, e ler, não vai encontrar uma frase dizendo o homem veio do macaco. Mas os religiosos, para tentar ridicularizar a teoria, fizeram desta frase um carro de batalha. Então não é possível crer no que diz a Bíblia e crer no que diz a teoria da evolução. Porque a Bíblia diz que Deus fez um boneco de barro, assoprou nele e ele se tornou autovivente, enquanto a teoria da evolução diz que o homem evoluiu do macaco. Hoje eu sei que eu estou pisando em terreno minado, e eu sei que o que eu estou dizendo aqui será ouvido e visto por milhares de pessoas, ou pela internet, ou através de DVD, enfim. Então a responsabilidade que recai sobre mim é muito grande. Eu estou falando com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com gente por quem eu tenho um apreço enorme e não quero que se escandalize nem que se desvie. Como conciliar? Será que é tão simples assim? Simplesmente a gente rechaça e diz isso é do diabo? Só que aí, sabe o que acontece? Nós temos, por exemplo, a filha da pastora Fátima, que está cursando faculdade de biologia na Universidade de Gama Filho, onde eu fiz psicologia. E todo o conhecimento que hoje há na biologia, na genética, está estruturado sobre a teoria da evolução. Você sabe, não tem gente que diz que crê em Deus e na prática é ateu, vive como se Deus não existisse? Tem ou não tem? Da mesma maneira, os crentes dizem não acreditar na teoria da evolução, mas quando doentes, tomam remédios que são feitos a partir da ideia de que os vírus evoluem. Então, eu digo que eu não acredito na teoria da evolução, mas para tratar de como diz? Não inflamação, a outra, uma infecção, lá vou eu tomar antibiótico. Então como é que pode? Se eu não creio na veracidade da teoria da evolução, eu não deveria tomar antibiótico. Aquilo ali é mentira. Eu estou tomando uma poção mágica.
deve ter sido rezada, orada, para fazer efeito, porque a teoria é mal furada. Alguma coisa está errada. A gente tem que ser coerente. E eu creio firmemente que nós estamos caminhando para um momento em que fé e ciência, já divorciados por alguns séculos, vão se unir novamente. E a gente vai ter que explicar alguns mal entendidos. Por favor, mantenham a atenção aqui. A gente vai ter que explicar alguns mal entendidos. Então, de duas uma. Atenção. Ou a palavra é 100% verdadeira e a ciência é uma mentira. Ou a ciência é verdadeira e a palavra é uma fantasia. Ou um dos lados ainda não entendeu direito o outro. De repente os dois estão falando a mesma coisa, mas numa linguagem diferente. Porque a linguagem científica é uma, a linguagem teológica é outra. Por exemplo, quando Galileu Galilei disse que era o Sol, era a Terra que girava em torno do Sol, os religiosos disseram: mas peraí, então a Bíblia mente, porque a Bíblia diz que Josué orou e o Sol parou. E se é verdade o que Copérnico diz, o que Galileu Galilei diz, então, na verdade, não foi o Sol que parou, foi a Terra. Então a Bíblia mente, a Bíblia falha, e se a Bíblia falha, eu não posso confiar nela como palavra de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, referência a morcego como se fosse ave. E morcego é ave. A Bíblia não é um tratado científico, gente. Então não queira espremer da Bíblia que o cara não diz. A Bíblia não é um livro de ciência, gente. É um livro de fé. Então, por exemplo, quando diz lá, um grande peixe engoliu Jonas. Ok. O único capaz de engolir um ser humano e preservá-lo dentro de si por algum tempo é a baleia. E a baleia não é peixe. Então a Bíblia errou. Só que essa categoria, dizer que, se nada no mar, mas mama, então não é peixe, é mamífero. Isso é recente. Da mesma maneira, quando diz que o morcego é uma ave, é que na concepção dos homens daquela época, qualquer bicho que voasse era ave. Não se podia supor que na verdade o morcego é um mamífero. Então não é a Bíblia que está errada, gente. A Bíblia não está preocupada em dar esse tipo de detalhe. A Bíblia não é um livro de ciência. Simples assim. Veja o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 104. Quem tem filhos pequenos, ou quem já teve filhos pequenos, deve se lembrar das vezes em que eles lhe fizeram uma pergunta e que você, para responder, teve que usar uma linguagem que lhes fosse acessível. Um dia o Juan perguntou no carro, estava eu, Tânia e os 3 filhos. E o Juan perguntou: pai, como é que a lua não cai? O que a mantém lá? Agora imagine, ele tinha 3 anos. Se eu resolvesse, naquele momento, lhe dar uma aula de física, lhe explicando como funciona a lei da gravidade. Meu filho, de acordo com Albert Einstein, a lei da gravidade é isso, assim, assim. Ele com 3 anos era assim. Daqui a pouco ele começava a chorar. Eu só queria saber por que ela não cai, pai. Só tem um nó na minha cabeça, pai. Então naquele momento a minha resposta foi: filho, é Jesus quem a segura. Aí eu lembro que a gente dobrou ali na estrada do Catonho e deu a impressão, quando o carro virou, que a lua fez assim,
ele se desesperou e gritou: segura ela, Jesus, segura, Jesus. Agora, hoje ele tem 17 anos, ele pode me acusar de ter enganado ele. Poxa, pai, isso me enganou, você falou que Jesus é que segurava a lua, e não é? Mas ele segura a lua como? Através da lei da gravidade que ele criou. Agora imagine você, hoje nós vivemos na era da ciência, está se cumprindo o que a Bíblia diz, a ciência se multiplicaria, e isso não é coisa do diabo, gente, ciência é coisa de Deus, não é coisa do diabo. Mas há 2000 anos, há 3000 anos, quando o ser humano ainda não tinha noção de muita coisa, como é que Deus, que linguagem Deus usaria para expressar certas coisas que nós ainda não tínhamos condição de compreender? Então a Bíblia não mente, ela apenas usa figuras de linguagem acessíveis ao homem naquela época e de todas as épocas. Então, o Salmo 104, verso 24, diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. A Bíblia diz que Deus deu ao homem a missão de catalogar todos os seres vivos. Todavia, essa missão não foi cumprida. A cada dia nós descobrimos uma nova espécie. É incrível, gente. Quem gosta de assistir esses canais, Discovery Channel, esses canais, né, de TV a cabo, documentários sobre os peixes, sobre os répteis, você fica embasbacado. Diz: uau, meu Deus, que peixe é esse? Um peixe que vive a não sei quantos 1000 metros de profundidade e que parece neon. Ele brilha no escuro. Onde a luz do sol não chega, ele ilumina o seu próprio caminho. Uau! Davi, quando compôs esse salmo, ele conhecia muito pouco. Ele conhecia a fauna da região da Palestina. Ele não tinha ideia que do outro lado do mundo existia um tal de canguru. E não é o perneta, não. Ele não tinha ideia de que aqui, na América do Sul, que não havia sido descoberta ainda pelos homens da Europa, ele não tinha ideia de que aqui existia o tamanduá-bandeira, o peixe-boi, a piranha. E mesmo conhecendo uma fauna muito reduzida, ele diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. E olha o que diz: todas as coisas fizeste com sabedoria. Agora a gente entrou num terreno impenetrável. Você lembra de Paulo em Romanos exclamando: ó insondável riqueza, tanto de sabedoria quanto de conhecimento. Como é que Deus criou toda essa variedade? Poderia tê-las feito num estalar de dedos, sem dúvida. Mas o que eu leio em Gênesis é que Deus não criou toda esta variedade num estalar de dedo. Deus a criou paulatinamente. A Bíblia fala em 6 dias. Se você quiser fazer uma leitura literal, ok, não vamos discutir. Mas eu prefiro fazer outra leitura. Não foram 6 dias de 24 horas. Sabe por quê? Porque o que determina um dia é a posição da Terra com relação ao Sol. E o Sol só foi criado no 4º dia. Isso de acordo com o poema lido em Gênesis capítulo 1. Você sabia que é um poema?
não é um tratado científico, é um poema. Mas as pessoas insistem em ler como um tratado científico e dizem: Deus criou tudo em 6 dias de 24 horas. E agora? Aí não aceita os postulados científicos. Porque quando a gente ouve falar, o universo tem 13 bilhões de anos. Como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Você acha que foi uma revelação? Quando encontram um fóssil e dizem: esse fóssil tem 70 milhões de anos, você acha que isso ali foi na base de um chutômetro? Não. Existe todo um trabalho, existem instrumentos para isso, existem cálculos para isso, para se chegar a uma datação precisa. Mas peraí, bispo, então se encontrar um fóssil que tem 70 milhões de anos e a Terra só existe há 6 mil anos, isso se a gente fizer uma leitura literal da Bíblia, né? E tudo foi criado em 6 dias, então como é que esse fóssil pode ter 6 milhões de anos? Aí um estudante que teme a Deus, a cabeça dele, coitadinha, fica embaralhada. Em que eu creio? A minha conclusão, irmãos, que a melhor maneira de você conciliar ciência e fé é estabelecendo uma fronteira. Quando você fala de fé, as questões são: por quê? Para quê? Quando você entra no terreno da ciência, as questões são: como? Quando? Onde? Se mantivermos as coisas, cada uma no seu quadrado, nossa cabeça não vai se embaralhar. Então deixe a ciência cuidar daquilo que é dela. Parafraseando Jesus: dai à ciência o que é da ciência e à fé o que é da fé. Não misture. Mesmo mantendo ciência e fé em terrenos distintos, não opostos, distintos, nós vamos encontrar alguma congruência, isto é, em muitos aspectos, ciência e fé concordam entre si. Quer que eu lhe mostre? Pois bem, lá vai. Primeiro, a ciência diz que houve um princípio. Você sabia que os filósofos gregos acreditavam que o universo era eterno? Acreditavam que o universo era como Deus, não tem início nem fim? Pois a ciência, principalmente o ramo da chamada cosmologia, chegou à conclusão de que o universo teve um princípio. E o que é que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, fé e ciência deram as mãos. Aquilo que os cientistas chamam de Big Bang, na verdade, é o momento exato em que Deus criou todas as coisas. Uma coisa importante também: todas as moléculas, todos os átomos que existem hoje foram criados no mesmo instante, no chamado pelos cientistas Big Bang, a grande explosão. De lá para cá não há no universo um único átomo novo. Os átomos, que são as partículas elementares da matéria, né? Tudo é feito de átomo, inclusive você. Só são visíveis com microscópios potentes. Esses átomos existem desde aquele momento singular. Nenhum novo surgiu. Eles são reagrupados. Então, por exemplo, quando você morrer e for enterrado,
os seus átomos se tornarão parte de outros corpos, de outras coisas. Há átomos nessa parede que já estiveram no corpo de alguém, hoje estão nessa parede. Então eles são reagrupados, reorganizados, mas existem desde aquele momento em que Deus criou todas as coisas. Então quando alguém me pergunta, bispo, você acha que Deus criou tudo em 6 dias? Como diz os criacionistas, que são os que creem nessa leitura literal da Bíblia? Ou você crê que o universo existe há 13 bilhões de anos e que foi criado através de um processo? Eu digo, eu creio que o universo foi criado instantaneamente. Tudo que existe surgiu do nada, e a ciência também comprova isso. Tudo saiu do nada, em milésimos, em milionésimos de segundo. O que aconteceu depois foi a organização de toda a matéria. Lembra que diz lá em Gênesis que Deus disse, haja porção seca para cá, haja os mares para lá. Quer dizer, Deus foi organizando o que Ele criou num abrir e piscar de olhos. Os átomos que formam o teu corpo, meu irmão, os teus ossos, a tua carne, o teu cabelo, você sabe onde um dia eles estiveram? Um dia eles foram átomos das estrelas. Sabia disso? As estrelas foram o forno usado por Deus, onde a matéria que hoje existe foi forjada. Aí eu lembro de Deus dizendo a Abraão, olha para o céu, quantas estrelas, assim será a sua descendência. A ciência também diz que a vida surgiu da água. O primeiro ser vivo emergiu da água. Aí você vai a Gênesis, no capítulo 1, verso 20, Deus disse para que as águas frutificassem. Olha o que diz, confira comigo, por favor. Gênesis 1:20. E disse Deus, produzam as águas enxames de seres vivos. A vida surge aqui. E a ciência vai concordar com isso. Os primeiros fósseis, os mais antigos fósseis, são de criaturas marinhas. Depois aí os seres vivos chegaram à terra seca. Então não há conflito. A Bíblia e a ciência dizem aqui exatamente a mesma coisa. Outra coisa interessante de se observar, e que a ciência comprova, é que primeiro foram criadas as coisas inanimadas, isto é, sem vida. Sol, as estrelas, a lua, a terra, a água. Depois é que veio a vida. Dentro da história, da cronologia do universo, a vida é o fenômeno mais recente. E se você observar bem, ler todo o capítulo 1 de Gênesis, diz exatamente isso. Você também vai observar, em Gênesis capítulo 1, que antes de criar a vida animal, Deus criou a vida vegetal. A ciência comprova isso. Os vegetais vieram antes dos animais. E a coisa mais interessante, que vai deixar muita gente de cabelo em pé, e que vai de encontro àquilo que Charles Darwin defendia como teoria da evolução. Você lembra que ele disse que todos os seres vivos têm o mesmo ancestral? Pois a Bíblia diz isso. Você duvida? Você duvida que você tenha parentesco com todos os seres vivos? Se você duvida, confira Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 18.
Disse eu no meu coração: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos completamente como o quê? Como animais. O que nos difere dos animais é o fato de sermos seres racionais. O que nos torna a imagem e semelhança de Deus não é a boca, o nariz, os olhos, que tudo isso os animais têm. O que nos torna a imagem e semelhança de Deus é o fato de nós, por exemplo, sabemos que vamos morrer. Os animais não sabem. Os animais não refletem. A consciência que eles têm é uma consciência rudimentar, diferente da nossa. Os animais não planejam o futuro, nós planejamos. Morfologicamente, isto é, a maneira como o nosso corpo está formado, os órgãos distribuídos, é muito parecida com os animais. Aliás, você sabe com qual animal o ser humano se parece mais em termos fisiológicos e morfológicos? Você sabe quem é o animal mais próximo de nós? Se você falar em termos de DNA, o chimpanzé. O chimpanzé tem 98% dos nossos genes, em termos de DNA, em termos genéticos. Mas em termos de morfologia e de fisiologia, o animal mais próximo do ser humano é o porco. Sabia não? Eu não sei como ninguém disse que o homem veio do porco. Eu desconfio que o porco é que veio do homem. Verdade. Você sabia que quando, durante muitos anos, a ponte safena era feita com tripa de porco? Muitas pessoas receberam no seu corpo órgãos do porco. A única diferença é que a gente gosta de tomar banho. Alguns. Mas o porco não reflete num planeta futuro. É um animal irracional. Deus capacitou o homem da habilidade de raciocinar, de refletir. É isso que nos faz diferentes. Quando a Bíblia diz que Deus assoprou o homem, se você quiser ler isso de maneira literal ou fazer uma leitura simbólica, para mim, não importa. O fato é que em algum momento o ser humano foi dotado de consciência. E neste momento ele se tornou imagem e semelhança de Deus. Coisa que animal nenhum é. Mas geneticamente, irmãos, o mesmo DNA dos animais é o nosso DNA, com uma diferença. Eu não sou nenhum estudioso de genética e nem tomei nota aqui para passar para vocês, tá? Mas o DNA é formado de 4, quem lembra? Tem o termo técnico que me falta, que os estudantes podiam me lembrar. 4 enzimas. Exatamente, 4 enzimas. Todos os seres vivos, inclusive vegetais, todos, a composição deles é a partir dessas 4 enzimas. A diferença é que em cada ser vivo, estas enzimas se organizam de maneira diferente.
você pegar lá um verme asqueroso, ele é formado com as mesmas enzimas que você. Isso nos torna biologicamente parente de todos os seres vivos. Há uma ligação entre nós e todos eles. É engraçado, mas é verdade. Isso é comprovado. Talvez por isso nós devêssemos tratar os animais com mais amor. E a Bíblia Sagrada diz que o justo trata bem seus animais. Francisco de Assis, que foi um gênio, um revolucionário do seu tempo, ele se dirigia aos animais chamando-os de irmão. Ele se dirigia até a lua chamando-a de irmã lua, irmão sol, irmã estrela, porque ele entendia que entre ele e toda a criação havia um parentesco. Deus não nos criou do nada. Deus nos criou a partir de alguma coisa que já existia. Então o vínculo permanece. Olha o que diz mais o texto. Verso 19. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Uau! Gente, isso aqui é uma cacetada do orgulho humano. Nós não somos melhores do que ninguém. Por isso nós deveríamos olhar com mais respeito qualquer criatura, até uma formiguinha. Há que se aprender até com a formiguinha. Por isso que em Provérbios diz: vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Observa o seu caminho e ser sábio. Mas o homem se acha o rei da cocada preta. Ele é uma criação especial, diferente de tudo mais. Que Deus deu ao homem e que não deu aos demais, Deus vai requerer do homem responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre todos os seres vivos desse planeta. Deus criou o homem para cuidar desse planeta. Deus deu ao homem autoridade para catalogar cada ser vivo. E não é apenas para dar um nome, para dizer: aquele trombudo ali é elefante, aquele narigudo ali é tamanduá, tem cara de tamanduá, aquele pescoçudo ali é girafa. Não. Quando Deus manda o homem dar nome aos bichos, Deus está dizendo: eu quero que você tenha tamanha intimidade com eles, que você os chame pelo nome. Mas hoje, o ser humano, inclusive os crentes, são tão miseravelmente egoístas que eles acham que só eles vão estar na eternidade. Deus criou todos os seres vivos para serem descartados, nenhum vale nada, só nós. Olha a arrogância desse serzinho desprezível que é o homem. O Salmo diz: que é o homem mortal para que dele te lembres? Quando eu falo que creio piamente que na eternidade nós vamos encontrar todas as espécies, alguém se escandaliza e diz: que é isso? Misericórdia, isso é heresia. Heresia é achar que Deus faz alguma coisa para jogar fora. Eu não creio nisso. O Deus que eu sirvo usou um corvo, que era um animal tido como impuro. A lei determinava que o corvo era impuro. Deus usou aquele bicho asqueroso para levar comida para o profeta Elias. Usou um jumentinho para ser introduzido em Jerusalém e aclamado rei dos reis. Usou um grande peixe, coitadinho, para engolir aquele profeta rebelde. Eu imagino o enjoo que o peixe não teve, né, coitado? E você vai ver ao longo da Bíblia quantos animais: um jumento, uma mula,
foi boca de Deus para o profeta. Você acha que Deus fez tudo isso para descartar depois? Quando a Bíblia fala em pó da terra, meus irmãos, a gente precisa compreender a linguagem bíblica. Naquela época, o homem não tinha noção de que havia um mundo microscópico, invisível a olhos nus. Os gregos é que desenvolveram uma teoria de que todas as coisas existentes seriam formadas por um tijolinho minúsculo que eles chamaram átomo. Eles nunca viram um átomo. Isso foi uma conclusão que eles chegaram. O átomo só veio a ser descoberto pouco tempo para cá. Como é que Deus, na sua palavra, ia usar uma linguagem científica desconhecida pelo povo de Israel? Ia dizer, ó, eu fiz tudo a partir do átomo. Para de quê? Do átomo. O que é isso? Então, a olhos nus, a menor partícula da matéria, a olhos nus, é o pó da terra. E Deus usa o pó da terra como uma alegoria, para dizer, ó, não foi só o homem que foi feito o pó da terra. O que a gente lê lá em Gênesis dá a impressão de tudo Deus fez só na base do pá, surgiu a zebra, pá, surgiu o gambá, misericórdia, logo o gambá. Foi Deus, você pensa que foi o cão que fez o gambá? Deus fez o gambá, e com um propósito, qual eu não sei ainda, mas fez. Mas agora nós lemos que da maneira como Deus fez o homem, Deus fez todos os animais. Então aquela história de que os animais Deus fez assim, de qualquer maneira, vai, zebra, a girafa, ou o jacaré, e o homem, não, o homem mandou uma caprichada, vamos fazer aqui o boneco de barro, vou soprar nele. Agora chega em Eclesiastes e diz, quer saber? Todos eles foram feitos da mesma maneira, pó. Quando você fala numa linguagem da física, a menor partícula, aliás, não seria nem o átomo, né? Depois descobriram que o átomo tem lá o seu núcleo, e os elétrons, e os fótons, e os nêutrons, enfim, cada dia o homem vai descobrindo uma partícula ainda menor, não sei aonde é que isso vai parar. Quando se fala de química, aí você já fala de molécula. Quando se fala de genética, de biologia, aí você tem as células, você tem o DNA. Irmãos, embora a Bíblia não seja um livro a princípio científico, ela contém todas as pistas. É porque as pessoas fazem uma leitura muito dogmática, uma leitura muito direcionada. A gente lê na Bíblia, a gente enxerga na Bíblia aquilo que os nossos preconceitos querem enxergar. Se nós nos debruçássemos na Bíblia com a mente um pouco mais aberta, a gente ia descobrir que coisas que só agora os cientistas descobriram já estavam aqui. Por exemplo, quando a lei determina que o homem não deveria comer determinado tipo de carne, naquela época ninguém tinha conhecimento científico para dizer por que a carne de porco é imunda. Ninguém tinha um microscópio para verificar o mal que ela traz. Agora pergunta a qualquer autoridade médica se a Bíblia não tem razão. Pergunta. Embora eu não dispense um toicinho, um carrezinho bem fritinho, mas que faz o mal, faz. E isso está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Há práticas que foram desenvolvidas com o tempo
pessoal. E hoje as pessoas, por fazerem uma leitura muito religiosa, legalista, não entendem. Por exemplo, naquela época, a mulher, quando estava nos seus dias, menstruada, ela tinha que ser excluída da comunidade. Agora imagine comigo um povo vivendo no deserto. Não havia água para se banhar. De repente a mulher se vê naquele estado. Quando Deus diz que ela deve se afastar, Deus não está querendo poupá-la de um constrangimento? Aí hoje a gente lê aquilo, traz aquilo para dentro da igreja e diz, a mulher menstruada não pode nem tomar Santa Ceia, não pode nem vir ao culto, tem que ficar em casa. Meu Deus do céu, mas veja como as coisas evoluíram. Então não há porquê nos submetermos a certas regras, até com relação à carne de porco. Ainda que a carne de porco hoje não seja lá a melhor opção no mercado, mas a maneira como os porcos são criados hoje, principalmente nos matadouros, o tipo de alimento que eles recebem hoje, quer dizer, a carne de porco hoje é muito mais saudável do que era naquela época. Então, quando Deus instituía uma lei, não era porque Deus queria estragar prazer de ninguém, cortar o barato do povo. Não, Deus estava poupando o povo de algo que eles ainda não tinham conhecimento científico. Mas Deus tem. Aí Deus diz, isso aí não, vai por mim, eu sei o que eu estou falando. Lá na frente, lá no século XIX, XX, XXI, vocês vão saber por que eu estou dizendo, não sei, não mereço. A ciência de vocês ainda não chegou a esse ponto, mas vai chegar, e vocês vão entender. Então, como é que eu posso cair na asneira de achar que ciência e fé são opostos, antagônicos, inimigos mortais? Não são, irmãos. Eu fico imaginando, eu vou trazer para vocês, mais adiante, está na hora, eu vou trazer para vocês um estudo sobre haveria vida fora da Terra? Será que existe? Sabe qual é a minha preocupação? Se um dia acontecer de anunciarem pela televisão, finalmente encontraram um indício de vida em qualquer outro lugar. E quando se fala de vida fora da Terra, não está falando que vão encontrar homens em verde com antena lá em Marte. Não é isso. Se encontrarem um micro-organismo, se encontrarem uma bactéria que seja na Lua, vai ser uma revolução científica, vai ser a descoberta do século. Já descobriram que tem muita água na Lua, você sabia? Não é pouca não, tem muita. Então existe a possibilidade que haja uma vida lá. E se descobrirem? Se nós formos uma igreja fechada para a ciência, e que faz uma leitura dogmática, legalista da Bíblia, o dia em que se anunciar a descoberta de vida fora da Terra, a gente se desvia. Não é possível, isso é como o diabo, isso é um diabo, o crente adora falar do diabo. Tudo é culpa do capiroto. Irmãos, aí eu volto ao Salmo 104, verso 24. Quão variadas são as tuas obras. Você já pensou no tamanho do universo? Você já imaginou? Será que Deus desperdiça espaço, recursos? Será que todo esse universo com bilhões e bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões e bilhões de estrelas, e cada estrela com planetas, e só tem vida aqui? Será? Abra sua mente. Quando nós chegarmos na eternidade, gente, nós vamos ter muita surpresa. E uma delas, nós vamos descobrir que nós não somos isso tudo. Que nós não somos os donos da cocada preta. João, em Apocalipse, teve um vislumbre. Ele disse que viu diante do trono criaturas que ele nunca tinha visto, criaturas exóticas, algumas cheias de olhos
e que essas criaturas se prostravam e adoravam ao Cordeiro. Imagine você tendo essa visão. Você ia clamar o sangue de Jesus, está amarrado, queima, Senhor, é tudo diabo. Diga comigo, quão variadas são as tuas obras. Não tenha medo das coisas. Deus confiou a nós o cuidado desse pedaço de chão chamado terra. E digo mais, cada ser vivente está sob a nossa responsabilidade. Embora sejamos biologicamente, morfologicamente, fisiologicamente como os animais, nós temos o espírito, a consciência, a responsabilidade, a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Vamos ficar em pé. Por favor, coloque-se de pé. Esse nosso Deus é demais. Por favor, todos em pé. Edmilson, você sabe qual é um dos meus sonhos? Do que tanja o que falamos aqui? Meu sonho é que nós vamos chegar um dia, preste atenção. Você lembra daquele encontro entre Jesus e a mulher samaritana? Lembra? Que questão que ela trouxe para Jesus? Quem lembra? O que ela quis discutir com Jesus naquele momento? Ninguém lembra? Me diz uma coisa, já que o senhor é o mestre, qual é o lugar certo de adorar? É lá em Jerusalém, como dizem os seus conterrâneos, os judeus? Ou é aqui nesse monte Gerizim, onde os meus antepassados dizem? Quem está com a razão? Onde é que se deve adorar? É no templo de Jerusalém ou é no monte? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Quer saber a resposta, minha filha? Você está trazendo a mim uma questão ultrapassada. Minha filha está precisando dar um upgrade aí na sua fé. Você está atrasada. Essa questão aí não está mais com nada, minha filha. Porque o que importa não é se é em Jerusalém ou se é no Monte Gerizim. O que importa é que chegou a hora em que o Pai vai procurar quem o adore em espírito e em verdade. Onde é que eu quero chegar? Nós estamos a caminho de um momento, pastor Valmir. Talvez não seja nos meus dias, mas provavelmente no dia dos meus filhos, dos teus filhos, que quando alguém trouxer uma questão como esta de evolução para discutir, eles vão dizer: ei, isso aí está ultrapassado. Vocês não estão preocupados se o que a Bíblia diz é literal, se é simbólico, se de fato Deus conduziu todas as raças, fazendo-as se adaptar ao meio, evoluir, melhorar. Vocês ainda estão discutindo isso? Isso aí era para o tempo do... Lembra? Incomodada ficava a minha avó. Isso aí, quem tinha que discutir isso era meu avô lá atrás. Hoje nós chegamos a uma maturidade onde isso já caiu de moda. O assunto agora é outro. O assunto agora é como nós vamos resolver o problema da fome na África. O assunto agora é como nós vamos lidar com a falta de água no mundo. O assunto agora é como nós vamos desarmar as nações da terra. O assunto agora é como nós vamos fazer o reino de Deus se expandir no mundo. E vocês estão preocupados se evoluiu, se não evoluiu, se já tem pronto. Tomara que esse tempo chegue nos meus dias, que eu queria tanto ver.
mas se chegar nos dias dos meus filhos, já estou satisfeito.